Olá, meus queridos. Um bom dia a todos. Que o Senhor abençoe a tua vida nesse dia. E hoje, aqui no canal Ivias Magalo, eu quero trazer para vocês um pequeno estudo. Na verdade, é mais uma informação e que a gente possa meditar num texto das Escrituras Sagradas. Nós não vamos ir muito fundo, mas o suficiente para você compreender que nós estamos vivendo uma profecia, tá? Não é algo fácil. Não é um tempo simples na história, mas bem complexo, muito, extremamente complexo, mas que já estava descrito na palavra de Deus. Olha só, o profeta Jeremias, capítulo 25, a partir do versículo 15, que diz assim: Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma da minha mão este copo do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, seus príncipes e a todo o seu povo, a toda a mistura de povos, a todos os reis da terra de Uz e a todos os reis da terra dos filisteus, Ashkelon, Gaza, Ecrom e o remanescente de Ashdod, a Edom, Moabe, os filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom, os reis das ilhas que estão além do mar, Dedam, Temá, Abus, a todos os que estão nos lugares mais distantes, a todos os reis da Arábia, a todos os reis do povo misto que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão, a todos os reis da Média e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesac beberá apoio deles, depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Bebei e embebeidai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos: Certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: O Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada de sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria como os dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará desde os confins da terra. Aconteceu há um tempo, desde que em 2011 iniciou a guerra na Síria, desde antes quando começou a guerra no Iêmen, desde que caiu Muammar Gaddafi na Líbia, que era quem fechava as portas dos imigrantes que hoje imigram a partir da Líbia, do norte africano, que vai para o Mediterrâneo e se espalha para a Europa. Desde que essas guerras começaram, nós vimos um êxodo. Tá? Vocês estão vendo uma concha de retalhos em todas as nações. Eu quero só ouvir, que você preste atenção num detalhe que está acontecendo no mundo inteiro. Foi disperso, existe hoje uma diáspora no mundo de muçulmanos. Essa semana, ontem e hoje, aconteceu protestos em Paris, na França,
Londres, Berlim na Alemanha, Bruxelas na Bélgica, que é também onde está o Parlamento Europeu, a Câmara Europeia. Aconteceu em Bangladesh, Irã, Líbano, Iraque, Paquistão, diversas outras nações do mundo, protestos. Mas o que aconteceu é que são protestos pró-Palestina também na Europa. Críticas muito ferrenhas contra o apoio a Israel por parte da Áustria, da República Tcheca, entre outras nações. Mas o que chama a atenção é a quantidade de pessoas presentes nestes protestos. São milhares nas ruas. É realmente uma coisa absurda dentro da Europa, do Ocidente. Protestos nos Estados Unidos, em Nova York, que é onde tem muitos judeus ortodoxos, inclusive parte deles é em favor dos palestinos. Mas só para você ter uma noção, quando o Eterno diz que é para as nações tomar deste vinho da ira dele, porque ele trará a espada ela não vem senão para perfurar e dividir. A espada é um instrumento de corte. Ela divide, ela separa juntas de medulas, ela corta órgãos, ela separa veias, ela separa um membro do corpo, ela separa um corpo em partes, ela é o que corta, ela abre, ela consegue abrir para ver o que está dentro e ao mesmo tempo que ela corta algo, ela revela o que está dentro deste algo. Isso é o poder da espada. E é isso que o Senhor está fazendo. O conflito entre Israel e a Palestina, tá bom? Entre o Hamas, o que está ocorrendo? É um confronto que, ao que parece, os Estados Unidos da América está vetando todos os conselhos que a ONU está levantando aí para tentar mediar um cessar-fogo. Os Estados Unidos barra, porque é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ao mesmo tempo, eles estão enviando recursos financeiros tanto a Israel como para o lado palestino. Os ataques por parte de Israel ao Hamas têm irritado o outro lado, o Islã, os países aliados e que são favoráveis à Palestina, e ao mesmo tempo os muitos foguetes, mísseis, os rockets lançados da Palestina contra Israel têm irritado os que são pró-Israel. A ideia é, quando foi colocada essa concha de retalhos, esse monte de muçulmanos espalhados nas nações, tá bom? É só para você lembrar que tudo isso que está acontecendo está colaborando para este grande plano do Senhor. Eles são um cálice na mão do Senhor que vai tontear as nações. Porque eles não aceitam a cultura ocidental e faz parte da cultura e de uma profecia dita por Maomé, que ele disse que, abre aspas, nós vamos tomar o Ocidente pelo ventre das nossas mulheres, fecha aspas. Eles têm muitos filhos, 5, 7, 10, 12 filhos, enquanto no Ocidente não se chega mais a ter 2. O que, em longo prazo, nós vamos ver aí a diminuição drástica do povo europeu e do povo ocidental e um crescente gigantesco dos muçulmanos e também da comunidade judaica, porque os judeus têm muitos filhos, mas não em proporção como o Islã, né? Então, só que este grupo hoje eles já são capazes, quando se tem 3, 4, 5, 6, 10 milhões deles vivendo dentro da sua nação, é um grupo que, se eles gerarem um protesto muito forte, eles podem criar uma desestabilização. Os soldados na França, todas as matérias que eu estou falando para vocês aqui, deixando claro, vou colocar aí na descrição do vídeo. Na França, soldados da reserva e ex-generais e comandantes do exército francês emitiram uma carta e mandaram para o presidente Emmanuel Macron para que ele decrete, tá, uma lei marcial, para que ele use o exército para conter aquilo que eles dizem ser iminente e que vai acontecer, que é uma guerra civil total na França. Assim como está neste momento acontecendo em Myanmar. Tá? Quando o exército tomou o poder, o que acontece em Myanmar é que o exército, tá, é liderado
financiado e apoiado pelo governo popular da China. E o outro lado que se formou um novo governo dissidente é apoiado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e os europeus. E o que está se iniciando ali é uma guerra muito violenta, uma guerra civil, e que está causando muitos estragos. O que ocorreu em Myanmar foi muitas guerrilhas, quando o exército tomou o poder, que é liderado e ajudado pela China, vários grupos dissidentes de guerrilhas começaram a vandalizar, atacar postos policiais, queimar carros, atacar casas, lojas, pequenas bases do exército e causar distúrbios para causar o caos. Só que o maior de lá é o Xinlad, né? E esses dissidentes que, como eles não podem enfrentar numa guerra assimétrica o exército, eles começaram a causar este caos, um distúrbio, que impede, por exemplo, a economia de funcionar, causa o caos no país, a desestabilização completa, e o exército usa de força. Então isso está causando muitas mortes. Ao mesmo tempo, estes dissidentes se juntaram e criaram hoje um governo que é aliciado, financiado pelo Ocidente. Como já o exército que tomou o poder lá não consegue controlar, nós podemos ver em Mianmar se formar uma guerra por procuração entre China e Estados Unidos, que eles vão usar suas armas ali dentro e testar as suas estratégias. Mianmar é um ponto no planeta importante que os Estados Unidos e o Ocidente vai usar para pôr suas bases ali dentro para conter o avanço chinês em direção a controle econômico e a expansão da sua influência regional. Bom, mas outro detalhe, as nações, a espada do Senhor está dividindo todas as nações. Vamos lá, Israel já tem uma sociedade pronta para isso porque vivem juntos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Atentai para a profecia que está escrito lá em Gênesis, em Bereshit, que o Senhor falou acerca de Ismael. E ele será um jumento selvagem. A mão dele será contra todos, e todos serão contra ele. Ele viverá sempre em contenda com seus vizinhos. Então, é uma cultura como existe a Sharia islâmica, onde eles falam: enquanto vocês forem minoria em algum país, comportem-se, adequem-se, mas quando vocês ganharem poder e força o suficiente para desestabilizar aquela nação, então o faça. E aos poucos esses grupos vão tomar o poder nas nações. Como que você consegue isso? Desestabilizando protestos, caos, terror, né? Não vou usar aquela palavra que termina com ismo, mas eles aplicam terror. E nós vamos ver isso justamente por causa do conflito Israel e Palestina, que está ativando essa divisão no mundo, tá? Em várias nações. E qual é o clamor das nações? Todas as nações chegaram a um consenso, só existe um caminho. O exército tem que tomar o poder e aplicar a disciplina à força. É impressionante como que parece que quem está comandando a Terra está levando as nações a sempre tomarem o mesmo destino, a mesma decisão. E ninguém está percebendo, corroborando com aquilo que o Senhor já está falando. O Senhor vai dividir as nações. Dividir entre aqueles que estão ao lado de Israel e aqueles que estão ao lado dos palestinos. Entre aqueles que vão apoiar a verdade e aqueles que estão apoiando a inverdade. Mas eu lembro para vocês, o que é que vai guardar e separar aqueles que são do Senhor e os que não são? Lembra do que o Senhor Yeshua, Jesus Cristo, disse quando ele fala para Pedro, para Kefa, sobre esta pedra. Ele está falando dele. Edificarei a minha Keilah, a minha igreja. Por quê? Quem está nele. Você não é salvo e diferenciado pelo Eterno porque você é judeu ou porque você é gentil, mas é porque você está com o filho dele. Esse é um detalhe importante. Segundo, o Eterno ele está em contenda. Começou neste exato momento. Tá? É uma contenda, está havendo uma guerra e o Eterno está chamando as nações para uma contenda. Ele vai passar a espada nas nações. Então esteja debaixo da proteção dele, junto com ele. Só existe um caminho, só existe um
único caminho para nós, não existe outro, para que sejamos guardados, ocultados e fortalecidos no Senhor. As nações estão começando a fazer isso. Está havendo brigas por conta disso, uma divisão, vai haver uma polarização e uma divisão entre os governos do mundo por causa deste contexto no Oriente Médio severo, severo. A espada está sendo passada nas nações. Então acho que isso é muito importante para nós entendermos, tá bom? Então quando você coloca um grupo como estes dos muçulmanos, eles têm uma cultura completamente diferente, eles não vão aceitar a cultura ocidental e eles estão se alastrando e crescendo, ganhando espaço até político. E vai chegar num ponto em que o número que eles têm ali presente, a força que eles têm ali é capaz de causar uma guerra civil, um estrago muito grande e que se torna incontrolável por meios políticos. A lei não é capaz mais de travar. Só existe um meio para conter uma guerra civil. Porque eles vão levar também o quê? A indignação das pessoas daquela nação que vai se levantar contra eles. Do mesma forma como existem milhares de judeus pela Europa e pelo mundo, os muçulmanos vão começar a confrontar eles e aqueles que são a favor de Israel nas nações, e Israel vai se voltar a esses que são apoiantes de Israel, vai se voltar contra eles. Então nós vamos ver uma guerra civil se generalizando. É o que está escrito no versículo 32 de Jeremias 25. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal se espalha de nação em nação, e uma grande tormenta se levanta desde os confins da terra. É uma profecia que nós estamos vivendo em nossos dias. Tá bom? Então eu deixo essa pequena análise, uma observação das Escrituras para vocês, e vejam se não é isso que está acontecendo. E cada vez mais, se o Senhor permitir vivermos, trarei mais para vocês aqui das Escrituras. Que o Senhor abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. Tenha um excelente dia e que o Senhor vá à sua frente em tudo que você fizer.